A noite estava mergulhada em silêncio até que um grito cortou o ar, ecoando entre os prédios antigos da pequena cidade. O som foi seguido por um baque surdo, como se a vida tivesse caído em um só instante. Um corpo jazia no chão de pedras molhadas pela chuva recente, a luz amarelada de um poste tremulava sobre ele. Ninguém viu de onde veio, ninguém ousou se aproximar de imediato. Helena disse: alguém precisa chamar a polícia. Rápido. Mas sua voz estava trêmula, presa entre medo e descrença. O vento soprou forte, espalhando papéis pelo beco estreito, como se o próprio ambiente quisesse esconder a cena. O narrador sabia que aquele momento não era apenas um crime, mas o início de um segredo que ninguém ousaria contar, um peso que silenciaria a todos. O som distante de sirenes começou a se aproximar, rompendo o silêncio pesado que pairava no beco. Helena recuava lentamente, incapaz de tirar os olhos do corpo imóvel. O narrador dizia que cada segundo era uma eternidade, e a cidade parecia prender a respiração diante do crime. Um vizinho abriu a janela, mas fechou logo em seguida, como se não quisesse se envolver. O medo era palpável, correndo nas paredes úmidas. Helena disse: não consigo ficar aqui sozinha. Mas ninguém respondeu. O beco parecia devorar cada palavra, transformando o lugar em uma cena que jamais seria esquecida. A polícia chegou em poucos minutos, mas parecia tarde demais. 2 agentes cercaram o corpo, lanternas iluminando o rosto do homem sem vida. Helena observava em silêncio, tentando se convencer de que aquilo era real. O narrador dizia que não era apenas mais um caso, era uma ferida aberta que marcaria a cidade inteira. O detetive Miguel aproximou-se com passos pesados, tirando o chapéu e sussurrando: quem faria isso aqui, tão perto de todos? A noite respirava mistério, e a chuva insistia em lavar as pedras manchadas de sangue. Miguel observava os detalhes com olhos afiados. Ele sabia que cada marca, cada papel espalhado pelo vento, escondia um pedaço da verdade. Helena disse: eu o vi cair, mas não sei de onde. Sua voz carregava desespero. O narrador afirmava que o medo crescia, transformando testemunhas em sombras. Os policiais cochichavam, já especulando hipóteses. Miguel respirou fundo e pensou: este caso não será simples. O beco se tornava não apenas cenário, mas também cúmplice de um segredo que todos preferiam ignorar. O corpo foi finalmente coberto por um lençol branco, mas o silêncio continuava sufocante. Helena disse: ele parecia conhecer alguém. Vi medo nos olhos dele. Miguel fitou-a com intensidade, percebendo que aquela jovem sabia mais do que queria admitir. O narrador explicava que o peso de um segredo estava prestes a dividir vidas. Os passos ecoaram no beco, e todos sentiram que a noite não havia terminado. A verdade estava escondida, e o medo já se espalhava como uma praga invisível. O sol da manhã trouxe um silêncio desconfortável, como se a cidade quisesse fingir que nada havia acontecido na noite anterior. Helena acordou com os olhos pesados, ainda perturbada pelas imagens gravadas em sua mente. Sentou-se na beira da cama ouvindo o ranger do piso de madeira, e murmurou: ele me olhou antes de cair. Eu tenho certeza. O narrador dizia que a jovem carregava agora não apenas a memória de um crime, mas também o peso de um vínculo invisível com a vítima. Enquanto isso, a cidade se movia lentamente, ignorando a dor escondida em seus becos, como se fosse mais fácil deixar que o segredo permanecesse enterrado. Helena caminhou até a cozinha, mas a xícara em suas mãos tremia demais para segurar o café. Sua amiga Clara bateu à porta, trazendo um semblante preocupado. Clara disse: você não devia estar sozinha agora. O narrador explicava que as palavras traziam conforto, mas também lembravam à protagonista que o medo era real. O crime não era apenas uma lembrança distante, mas uma sombra que invadia cada momento. Helena suspirou e respondeu: eu não consigo esquecer os olhos dele. O silêncio entre elas se tornou uma barreira de dor compartilhada.
Enquanto isso, Miguel revisava os primeiros relatórios na delegacia. O detetive sabia que cada palavra registrada escondia verdades e mentiras entrelaçadas. E Berto. Ele disse baixinho: nada bate. Algo está fora de lugar. O narrador lembrava que Miguel carregava sua própria sombra, um erro do passado que o atormentava sempre que enfrentava um caso novo. E ele sabia que a chave não estava apenas nas provas materiais, mas também nas pessoas que fingiam nada ver. Seus olhos descansaram sobre a foto da vítima, e um peso silencioso caiu sobre sua respiração. No mesmo instante, Helena caminhava pelas ruas estreitas do bairro antigo, tentando se distrair, mas cada esquina parecia sussurrar lembranças do beco. As pessoas passavam apressadas, mas seus olhares evitavam o dela. O narrador dizia que a cidade parecia cúmplice do silêncio, guardando a verdade em seus muros úmidos. Helena apertou os braços contra o peito e pensou: todos sabem mais do que dizem. Just. A sensação de ser observada a acompanhava, e cada passo ecoava como um lembrete de que o crime não estava enterrado. Naquela noite, Miguel voltou ao local do crime, agora vazio e silencioso. As marcas de sangue haviam desaparecido sob a chuva, mas o beco parecia ainda respirar o acontecimento. O narrador dizia que o detetive acreditava que a cena escondia segredos não revelados. Miguel acendeu um cigarro e murmurou: você não caiu por acaso. O vento soprou, arrastando restos de papéis molhados, como se o espaço insistisse em revelar algo. Ele sabia que aquele lugar não apenas guardava um corpo, mas também uma história ainda não contada. Na delegacia, o primeiro suspeito foi levado para interrogatório. Era Joaquim, um homem de olhar inquieto e passado turbulento. Ele cruzava os braços, evitando encarar Miguel. O detetive perguntou em tom firme: o que fazia perto daquele beco? Joaquim respondeu: não devo nada a ninguém, só estava passando. O narrador explicava que a tensão no ar era tão espessa quanto a fumaça do cigarro que Miguel segurava. Helena, do lado de fora, observava pela janela com o coração acelerado. A dúvida corroía a todos: seria Joaquim apenas mais uma sombra ou a mão responsável pela queda do corpo? Helena esperava no corredor sentada em uma cadeira de metal fria, tentando controlar a respiração. Clara se aproximou com passos rápidos, colocando a mão em seu ombro. Clara disse: você não deveria ouvir nada disso. Helena respondeu em sussurro: preciso saber a verdade, não posso fugir. O narrador observava que o peso da curiosidade era maior do que o medo, e cada palavra vinda da sala ao lado parecia ecoar dentro dela como um presságio. A confiança entre as duas mulheres era frágil, mas naquele momento se tornava a única âncora contra o desespero. Miguel saiu da sala de interrogatório, esfregando as têmporas com o cansaço. Ele sabia que Joaquim escondia algo, mas não tinha provas suficientes. Helena se levantou rapidamente e perguntou: ele é culpado? O detetive suspirou e respondeu: todos parecem culpados até que a verdade sangra. O narrador dizia que a incerteza corroía as bases de confiança, tornando cada rosto um enigma. A investigação deixava de ser apenas sobre fatos, transformava-se em um jogo psicológico, onde cada olhar carregava um segredo não revelado. No fundo da delegacia, um informante hesitava em falar. Era Luiz, conhecido por vagar nas ruas e carregar histórias meio esquecidas. Seus olhos não paravam quietos. Luiz disse: eu vi alguém correndo depois do grito. Miguel se aproximou lentamente e retrucou: quem era Luiz? Diga-me agora. O narrador dizia que a verdade estava à beira de escapar, mas o medo de represálias segurava a língua do homem. Helena observava em silêncio, sentindo que cada nova revelação a puxava mais fundo para dentro de um labirinto sem saída. Naquela noite, Miguel voltou para casa, mas o caso não lhe saía da mente. Ele olhava pela janela, vendo a cidade mergulhada em sombras.
O narrador dizia que o detetive sabia que não enfrentava apenas um crime, mas uma rede de mentiras prestes a sufocar todos. Helena, em sua própria casa, fitava o vazio, perguntando-se se o segredo já a envolvia sem perceber. Clara tentava confortá-la, mas suas palavras eram engolidas pelo silêncio. O peso da noite não trazia descanso, apenas a sensação de que a verdade estava cada vez mais distante. Miguel revisava antigos arquivos da vítima quando encontrou algo inesperado. Em meio a fotos e documentos, havia registros de negócios obscuros e nomes que não combinavam com a imagem de homem respeitado. O detetive murmurou. Você não era quem todos pensavam. O narrador dizia que a máscara da vítima começava a cair, revelando segredos enterrados sob anos de silêncio. Helena, ao ouvir a notícia, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O homem no beco já não era apenas uma vítima, mas parte de algo muito maior e mais sombrio. Na cozinha de sua casa, Helena encarava Clara, tentando controlar o desespero. E Helena disse, ele não era inocente, e eu me sinto enganada. Clara segurou suas mãos e respondeu, não é culpa sua, mas agora você precisa ser forte. O narrador dizia que a amizade entre as duas se fortalecia, mas também se tingia de dúvidas. E havia algo nos olhos de Clara que Helena não entendia, como se a amiga também escondesse verdades. O peso do segredo parecia se espalhar, corroendo até mesmo os vínculos mais próximos. No interrogatório seguinte, Miguel trouxe novas evidências contra Joaquim. O homem, antes apenas nervoso, agora suava em desespero. Joaquim disse, eu só guardei aquilo para alguém, não sabia o que significava. Miguel bateu a mesa e retrucou, você está no centro disso, queira ou não. O narrador explicava que a verdade se abria como uma rachadura profunda, revelando que o crime não era isolado. Cada palavra parecia costurar uma teia de corrupção e segredos que ia além do beco. Enquanto isso, Helena descobriu um envelope escondido dentro de uma gaveta antiga no apartamento da vítima. Dentro, havia uma foto antiga, com Miguel ao lado do morto. Seus olhos se arregalaram, e ela sussurrou. Não pode ser verdade. O narrador dizia que as linhas entre confiança e traição se misturavam. O detetive, o homem em quem ela confiava, também carregava segredos. O choque fez seu corpo estremecer, e o medo tomou um novo rosto. E se todos estivessem ligados ao crime de alguma forma? Helena confrontou Miguel naquela noite. Seus olhos estavam cheios de fúria e decepção. Helena disse, você o conhecia, e nunca contou. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos antes de murmurar. Algumas verdades não podem ser ditas. Ser ditas. Ser ditas. O narrador afirmava que aquele momento virou tudo de cabeça para baixo. O homem carregado de descobrir a verdade agora fazia parte do segredo. O choque não era apenas da revelação, mas da certeza de que a linha entre justiça e cumplicidade estava quebrada. Miguel encurralou Joaquim em uma sala escura da delegacia. O silêncio foi quebrado por sua voz firme. Você não vai sair daqui sem contar a verdade. Joaquim, suando e ofegante, respondeu: se eu falar, estou morto. O narrador dizia que naquele instante não havia mais espaço para jogos. O detetive sabia que o homem diante dele era a chave para abrir o segredo que todos tentavam esconder. Mas as palavras de Joaquim deixavam claro: havia algo muito maior por trás, algo que poderia destruir não só culpados, mas também inocentes. Helena entrou de repente na sala, interrompendo o interrogatório. Miguel virou-se surpreso, mas ela disse com firmeza: quero ouvir da boca dele, não dos seus relatórios. Joaquim desviou o olhar, incapaz de encarar. O narrador dizia que Helena já não era apenas uma testemunha, mas alguém que buscava respostas com coragem desesperada. Miguel tentou controlá-la, mas percebeu que nada seguraria sua determinação.
O segredo não podia mais ser escondido atrás de portas fechadas, porque a verdade já tinha invadido o coração dela. Joaquim finalmente explodiu. Berro. Ele disse: não fui eu quem o derrubou, mas eu vi quem estava lá. Foi alguém de dentro da própria polícia. Miguel congelou, suas mãos tremendo por um instante. O narrador dizia que aquele detalhe era como uma faca atravessando a confiança. Helena, com os olhos arregalados, murmurou: então a verdade está mais perto do que imaginávamos. O silêncio que se seguiu foi sufocante, como se todos ali percebessem que o inimigo não era externo, mas fazia parte do mesmo sistema que deveria protegê-los. Miguel saiu da sala abruptamente, os olhos ardendo de raiva. No corredor, socou a parede e disse em voz baixa: se isso for verdade, estamos todos condenados. Desalistados. Helena se aproximou lentamente e respondeu: a verdade não escolhe a hora de sangrar. O narrador dizia que os laços de confiança estavam se desfazendo, e cada palavra de Joaquim ecoava como um golpe fatal. Clara, que aguardava mais distante, observava em silêncio, mas sua expressão carregava um misto de medo e algo mais, talvez um segredo que ainda não tinha sido revelado. Naquela noite o beco voltou a ser cenário de sombras. Miguel, Helena e Clara se encontraram ali, cada um carregando dúvidas e medos. Cada um carregando dúvidas e medos. Helena disse: não podemos confiar em ninguém além de nós mesmos. Miguel permaneceu calado, mas sua expressão denunciava a luta interna. O narrador dizia que a escuridão parecia mais viva do que nunca, como se o próprio beco guardasse segredos que ninguém ousava dizer. O clímax da investigação já não era apenas descobrir o assassino, mas sobreviver ao peso das verdades reveladas. Na delegacia, Joaquim foi formalmente acusado. Miguel o observava em silêncio enquanto os policiais o algemavam. O narrador dizia que o peso da justiça não trazia alívio, apenas novas dúvidas. Joaquim gritou: vocês não entendem, não sou o único. O eco de suas palavras cortou o corredor. Helena, encostada na parede, sentiu o coração apertar. A verdade parecia incompleta, mas o sistema precisava de um culpado. O crime ganhava um rosto, mas o segredo permanecia nas sombras. Helena voltou para casa, mas não conseguiu encontrar paz. Clara preparava chá e disse suavemente: acabou, você precisa descansar. Helena respondeu: nada acabou. A verdade está pela metade. O narrador dizia que a resolução oficial não fechava as feridas, apenas as disfarçava. Helena olhou pela janela, imaginando que cada sombra poderia esconder alguém vigiando. O crime não havia sido enterrado, ele continuava vivo dentro dela. Miguel caminhava sozinho pelas ruas molhadas após deixar a delegacia. O narrador dizia que o detetive não sentia vitória, apenas um vazio crescente. Ele murmurou: se Joaquim não mentiu, alguém entre nós carrega esse sangue. A chuva batia forte, lavando as pedras, mas não a culpa que lhe pesava. O caso tinha um culpado oficial, mas não a verdade completa. O silêncio da noite lhe parecia mais ameaçador do que nunca. Na manhã seguinte, Helena visitou o túmulo da vítima. O narrador dizia que sua presença ali não era apenas homenagem, mas busca por respostas que jamais chegariam. Helena disse em voz baixa: quem você realmente era? O vento soprou forte, mexendo as flores frescas, deixadas por alguém desconhecido. Ela percebeu que não estava sozinha naquela dor. A morte dele era um fio puxando muitas vidas para o mesmo nó de segredos e culpas. Clara esperava Helena em casa e a recebeu com um abraço longo, mas seus olhos mostravam algo oculto. Helena sentiu, mas nada disse. O narrador afirmava que, mesmo após o culpado ser levado, os segredos ainda respiravam entre elas. Miguel observava de longe, parado no carro, sem coragem de entrar. O caso estava oficialmente encerrado, mas as cicatrizes eram profundas. A resolução não trouxe paz,
Apenas o silêncio incômodo de perguntas que jamais seriam respondidas. Helena arrumava papéis antigos quando encontrou uma carta escondida dentro de um livro. As palavras eram confusas, mas mencionavam Clara e a vítima na mesma frase. E Helena sussurrou: não pode ser verdade. O narrador dizia que o acaso revelava mais do que a investigação oficial. Chris. A amizade que a sustentava começava a se desfazer como areia nas mãos. O crime parecia não ter fim, pois cada nova revelação abria outra ferida. Helena sentiu que estava mais sozinha do que nunca. Naquela noite, Helena confrontou Clara. A sala parecia pequena diante do peso das palavras. Helena disse: você o conhecia. E me escondeu. Clara ficou em silêncio por alguns segundos antes de murmurar: eu não podia contar, estava envolvida demais. O narrador dizia que a confiança desmoronava e o crime ganhava um novo rosto. A amizade se partia, transformando o lar em palco de suspeitas e mentiras. Miguel recebeu uma ligação anônima enquanto revisava relatórios. A voz distorcida disse: procure mais perto de casa, o segredo está ao seu lado. O narrador dizia que o detetive sentiu o gelo percorrer sua espinha. As pistas que pareciam resolvidas se abriam em uma nova direção. O inimigo não era apenas Joaquim. Havia mais jogadores escondidos nas sombras, e o tabuleiro estava longe de ser desmontado. Helena caminhava pela rua deserta quando sentiu passos atrás dela. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. O narrador dizia que o medo agora era parte de sua rotina. A sombra da verdade a seguia em silêncio, transformando a cidade em um labirinto de ameaças invisíveis. Helena murmurou: nunca vou escapar disso. Cada esquina parecia observar, cada luz piscando parecia um aviso de que ainda havia muito mais escondido sob o chão que pisava. Na última noite, Miguel recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia uma foto. Helena e Clara caminhando juntas, datada de antes do crime. No verso, uma frase escrita à mão: o segredo sempre esteve entre vocês. O narrador dizia que a verdade não trouxe paz, apenas um eco perturbador. O caso podia estar fechado nos papéis, mas na vida real o mistério continuava vivo. O golpe final não era apenas um crime não resolvido, mas a certeza de que o perigo nunca havia ido embora.